Alô, tudo bem? Alô? Quem tá falando? É a Aline, Doc. Oi, Aline, tudo bem? E aí, como é que você tá? Ô, Doc, eu tô bem, graças a Deus, e o senhor? Que bom, tô bem também. Manda aí, o que eu posso ajudar, Aline? Então, Doc, Vamos lá. deixa eu te explicar a minha situação. Se o Tá, senhor tem explica. alguma dúvida, assim, conforme eu for falando, o senhor pode ir perguntando aí Tá para bom, o senhor compreender melhor. vamos lá. Doc, eu tenho 28 anos, Uhum, e eu me casei com 19 anos. tá bem. Com mais ou menos 1 ano de casada, eu engravidei. Aí eu tive Beleza, minha primeira filha. tá bom. Hoje ela tem 6 anos. E quando ela tinha 1 aninho, Tá, eu e o meu ex-marido, nós nos separamos. tá, E assim, ele saiu. Mas eu vou explicar direito para o senhor compreender a situação. tá bem. Ele saiu de casa para tipo, curtir a vida, sabe, Doc? Tá bom, E curtir a entendi. vida mesmo, farrear, Tá. beber e tal. E assim, quando ele retornou, Doc, depois de uns 3 meses que ele voltou para casa, Uhum. eu. Ô, Doc, a gente tá com tempo, né? Mais ou menos. Porque, na verdade, vai pro ar isso, você sabe, né? Vai pro YouTube, Sei. isso aí. Então Então tá, vamos então eu lá. vou tentar resumir. Vamos nessa, vai lá. Eu vou tentar resumir o máximo possível. Tá bom. Aí quando ele retornou, depois de Uhum, uns 3 meses, eu olhei assim e falei, não, e tal, ele tá arrependido de tudo que ele fez, vamos lá, vamos reatar e tal. Aí tá, assim que ele retornou, eu engravidei novamente. tá bom. Porém, Doc, quando eu tava com 3 meses de gestação, eu Uhum, vi que, tipo assim, ele não tinha mudado, né, Doc? tá. Ele só voltou É, pra voltar mesmo. sim, Aí depois de mais um mês, assim, de gestação, o casamento ficou insustentável e ele realmente saiu de casa. tá. E assim, Doc, eu queria muito, eu sei que eu vou ter isso do senhor, mas eu queria muito, assim, uma resposta relevante, porque essa questão pra mim não é assim, não é tipo assim, que profissão eu vou seguir. Entendi. É uma coisa existencial da tua vida mesmo, né? É uma coisa que importa pra tua vida como um todo, né? Isso, não que eu esteja na 8ª camada, mas aquela perguntinha do retifico ratifico, Uhum, sim. de uns tempos pra cá, eu tenho parado pra pensar profundamente nisso. É uma decisão que eu ratifiquei na minha vida, sabe, Doc? Quando eu paro e lembro do meu casamento, de quando eu subi naquele altar, que eu fiz o Uhum, juramento, é algo que eu queria que fosse até a morte, sabe, Doc? sim. Ele diz que quer voltar e tudo até hoje, mas ele segue a mesma vida de sempre. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha. Me ajuda, Sim. Doc, me ajuda. Você é católica, né? Não, Doc, eu sou evangélica. Tá, tá. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui, tá bom? Então, beleza. Obrigado pela ligação. Espera aí só um pouquinho. Valeu. Obrigado. Vamos lá. Olha só. Ouvimos a história, né? Então, a história, ela se resume do seguinte modo. Vamos lá. É uma menina que casou muito jovem, 19 anos, teve um neném. Logo depois, o marido dela sai de casa. Ela vive a vida ali por um tempo, né? E depois o rapaz volta, ela engravida de novo, ele vai embora de novo. Passaram-se já 9 anos desde que isso tudo aconteceu, e agora ela volta perguntando o que que ela faz, se ela volta com ele ou se ela. Bem, o que que ela faz, né? Se ela volta com ele, se ela segue a vida, se ela toma outra decisão. E, pra gente que tá ouvindo essa história, parece tudo muito, muito claro, né? Ela fala que o rapaz não assume, né, que o rapaz tem outras moças, que o rapaz ele vive a vida do jeito que ele quer, sem muito compromisso, né, e por algum motivo ela tem na cabeça que ela precisa continuar com ele. O motivo tem uma origem de uma crença moral, né, uma crença que tem um fundamento provavelmente religioso, porque ela fala claramente no texto dela que o que que ela vai falar diante de Deus, né, porque quando ela morrer, na hora do juízo, etc., porque ela deu a palavra lá atrás que ia ficar com ele. Essa é uma questão que não é incomum, é uma questão que ocorre, que acontece. A gente tem que tomar cuidado para poder respeitar, no final das contas, o conjunto de crenças da pessoa que apresenta para a gente a questão, né? Quer dizer, dependendo do conjunto de crenças que as pessoas tenham, algumas coisas que são problemas sequer aparecem como problemas para elas e o contrário também, né? Dependendo do conjunto de crenças, faz-se um cavalo de batalha, uma grande dúvida de uma situação que não seria nem um pouco, sei lá, desconfortável, não teria o mínimo de dúvida. O que a gente pode absorver dessa conversa aqui com ela é o seguinte,
né? Ela casa com 19 anos, agora tem 28, ela faz uma articulação de ideias ali, fala da oitava camada, etc. Algumas pessoas não sabem o que é a oitava camada, né, que estão ouvindo aqui o Fale com o Doc, nessa reestreia da 5ª temporada. Mas a oitava camada, ela consiste no seguinte: existe uma descrição, que é a descrição das motivações humanas, perfeito? E nessa descrição há uma hierarquia, de tal modo que no início da nossa vida, assim que a gente entra na existência, há uma motivação muito simbólica ou praticamente nem intencional. Por que as pessoas agem? Bem, elas sequer agem em primeira pessoa, elas agem como consequência da entrada dela na existência. Primeira camada. Logo em sequência, a segunda camada, as ações, elas são ações quase que orgânicas e comportamentais diretas, fruto da sua origem genética. Então, uma parte da nossa ação, logo antes da primeira infância, né, ali nos primeiros meses, ocorre porque a gente herdou certos caracteres genéticos dos nossos pais. E avós, assim por diante, né? Até depois, a terceira motivação seria a motivação de aprender. A gente está falando ali da primeira infância agora, exatamente. Logo que a gente já conseguiu aprender, né, aprendeu a falar, aprendeu a pedir, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, a gente começa a agir querendo validação dos nossos pais, saber se a gente tem, no final das contas, uma certa segurança afetiva. Isso se vence quando a gente tem um lar estável, e vamos para a 5ª motivação humana, que é a motivação de vencer, de testar força no mundo. No final das contas, a gente quer saber se a gente consegue alguma coisa. Então entra aquela fase da adolescência, dos conflitos muitas vezes banais, dos conflitos que ocorrem porque a gente está querendo simplesmente testar nossa força contra o grupo, testar nossa força contra os pais, na maioria das vezes, e aí às vezes aparece aquela rebeldia da adolescência. Essa seria a explicação, segundo essa chave de entendimento das motivações humanas, né, das camadas de motivação humana. Logo em sequência, na 6ª camada da motivação humana, aparece um desejo uma motivação de ser útil, né? No sentido de que eu não estou só mais testando a minha força em coisas banais, se eu ganho um debate, se eu tenho razão numa discussão, se eu consigo, sei lá, bater em alguém e vencer, não. Eu quero agora, na 6ª camada, eu vou querer reunir esse conjunto de forças que eu testei e validei na 5ª camada, eu quero agora aplicá-los para alguma coisa que vai trazer utilidade. Ou seja, no final das contas, a gente pode dizer que isso aí é o grande mundo do trabalho. Eu quero saber se a minha inteligência, ou seja, se o meu conhecimento, se as forças que eu tenho, se as competências que eu tenho, elas conseguem no final do dia trazer dinheiro para mim ou para minha família. Essa é a 6ª camada. A 7ª camada uma vez estabilizadas as motivações da 6ª, começa a aparecer pela primeira vez, de verdade, a noção da sociedade. Ou seja, já não basta eu trabalhar para ganhar dinheiro para mim ou para minha família, eu tenho que ser um representante legítimo do estatuto humano. Ou seja, eu preciso ser um ser humano que tem uma responsabilidade social. Já não é mais apenas o Ítalo, ou o Ítalo, pai dos meus filhos, ou o Ítalo, marido da minha esposa, mas é o Ítalo como representante da espécie humana que tem uma responsabilidade com a comunidade. Essa seria a motivação na 7ª camada, uma motivação de responsabilidade social, por assim dizer. E aí, a 8ª camada, que é o que propriamente a nossa amiga fala, que ela está na dúvida se isso é a 8ª camada ou não, a motivação dela de voltar com o marido, dá para entender bem o que ela está dizendo, é o seguinte: bem, beleza, aprendi 3ª camada, contornei, meus afetos têm uma estabilidade, 4ª camada, eu testei minha força lá atrás e sei que eu tenho força para meia dúzia de coisas, 5ª camada, eu consigo até reunir essas habilidades com a finalidade de conseguir uma utilidade no mundo, eu consigo até ganhar dinheiro, estou mais ou menos organizado aqui no mundo do trabalho. 6ª camada, eu até sou um representante do estatuto humano, eu tenho alguma responsabilidade social que está para além das fronteiras da minha família, do meu próprio bolso. 7ª camada, aparece pela primeira vez na 8ª camada a ideia da morte. Então, o confronto final, como quem diz, ok, eu aprendi, tenho força, fui útil, sou um representante legítimo da espécie humana para essa comunidade, mas no final das contas eu vou morrer. E quem eu sou diante dessa realidade última que é a morte? E começam a entrar uma série de pensamentos, uma série de concepções que vão fazer com que o sujeito que entrou propriamente no drama ou no sofrimento da 8ª camada, eles tenham uma tendência a querer reformular toda a vida, aparecendo finalmente uma pergunta importante, que é a pergunta: retifico ou ratifico? Retifico, ou seja, para que eu seja quem eu sou, para quem eu quero ser, eu vou precisar mudar um monte de coisa. Retifico. Ou não ratifico, para que eu seja de fato quem eu preciso ser, eu vou precisar reafirmar muitas decisões que eu tomei lá atrás de modo inconsequente, de modo inconsciente, de modo desatento, ou às vezes até pressionado por alguém, né, com menos espaço de liberdade. Por isso aparece essa dúvida, pelo menos é assim que ela especula, aparece essa dúvida para ela, uma dúvida que muitos de nós não teríamos. Falou, cara, o sujeito é um vagabundo, não vai voltar para ele, tá doido? Te largou uma vez, te largou outra, fez 2 filhos, não quer saber de você, é mulherengo.
porque você tá pensando em voltar para ele, né? Tá doida? No entanto, ela tá dizendo pra gente o seguinte, e a gente tem que respeitar o drama dela. O drama dela é, beleza, eu até sei disso tudo, não sou inocente, né? Mas ela tá colocando a vida dela inteira diante da morte. E aí, quando a gente coloca a nossa vida diante da morte, o peso e o relevo das coisas que acontecem muda, né? Muda de densidade, muda de tamanho, muda de pressão, é evidente. Olha, muitas das coisas que parecem um baita problema para mim agora, né? Por exemplo, o que eu vou comer no almoço? Ah, eu vou comer no almoço uma comida saudável, vou pedir um filé de frango com salada ou vou meter o pé na jaca, eu vou pedir uma pizza mesmo com Coca-Cola, que é o que eu gosto. Isso é um baita problema, né? Se eu estiver pensando somente no meu almoço de hoje, ou de amanhã, sei lá, no meu jantar. Então, se eu coloco essa dúvida ou essa difícil escolha em perspectiva e o referencial é a morte, ou seja, meu filho, você vai morrer, preste atenção, você vai morrer, né? Em que isso importa? Em que isso pesa? Não é verdade que você falaria assim, realmente, diante da morte, essa porra não, claro, não tem importância nenhuma, tá maluco? Parece até um idiota, ele tá pensando nisso, né? Já outras coisas que parecem que, outras realidades, que é como ela tá colocando aqui, eu falo, pô, você é vagabundo, né? Você vai ficar com ele, tá maluco? Vai embora. Então ela fala assim, ok, Ítalo, eu sei disso, eu não sou inocente, hein? Eu não sou uma tonta inocente. Não, não, não. Só que é o seguinte, eu não tô fazendo essa pergunta diante da sociedade, ou seja, diante do que meu pai, minha mãe, meus amigos, a igreja, sei lá, pensa de mim. Eu sequer estou fazendo essa pergunta também não estou fazendo essa pergunta diante da utilidade da vida, ou seja, sei lá, isso vai me trazer prejuízo ou não, eu vou parar minha vida mais um tempo, não vou voltar para o trabalho, sei lá, não tem a ver com isso. Também não tem a ver, Ítalo, com a questão de eu estou sendo feita de idiota, ele tá me manipulando, seria, sei lá, a quinta camada, não, óbvio que não, tá me manipulando, tá maluco, eu vou embora, testar força. Tampouco tem a ver com o contorno afetivo, pelo menos parece, pelo que ela fala. Ela não está querendo validação dele. Atenção, ela não quer ser amada por ele. Ela não deve ter essa necessidade como ela parece que eu entendi. Né? Eu entendi isso? Eu falo, não, eu não tenho, são 9 anos já no final das contas, né? Então veja, ela não está colocando essa questão, e aqui tá a reflexão que eu tô abrindo, né? Para não dar uma resposta simplista, falar assim, pelo amor de Deus, meu amor, dá um chute na bunda desse cara que ele é um canalha, né? Essa seria a resposta trivial e simples, que ela já sabe essa resposta. Só que ela tá querendo conversar com uma pessoa que possa entendê-la, no fundo. Por isso que ela me ligou. Assim, né? Por que ela me ligou? Provavelmente ela falou assim, cara, eu acho que o Ítalo vai poder entender a complexidade do que eu tô vivendo. Né? Ele não vai me tomar por idiota, ele não vai me tomar por uma pessoa tonta, tola. Ele não é, no final das contas, a minha irmã, que talvez... Não conheço a irmã dela, né? Mas ela não é minha irmã que... Talvez a minha irmã tenha motivações de tipo afetivo, ou seja, ela tá querendo ser amada o tempo todo, então ela vai ter uma chave de compreensão específica. Eu também não sou a minha amiga que tá brigona, que quer testar força e tal, então ela vai dar um conselho nesse sentido, né? Fala assim, você é mais você, se empodere, não sei o quê. Ela também não é, sei lá, o meu tio, que é um homem prático e tá pensando ainda em organizar a vida financeira, tipo, minha filha, você vai se atrasar de novo, tá doida? Quer dizer, faz um concurso público, vai estudar, tiver motivação de sexta camada. Ela também não é o pessoal da igreja, eventualmente, uma mãe que tá pensando na questão social. Então ela me liga por isso, ela fala assim, olha, ela diz, Ítalo, eu acho que não sei se eu tô na 8ª camada, mas parece um plano de 8ª camada. Então ela me liga como quem diz o seguinte, eu quero ouvir a reflexão de uma pessoa que certamente não tá numa camada para cima, né? Não tá nem na 4ª, nem na 5ª, nem na 6ª, nem na 7ª, nem na 8ª camada. O Ítalo deve estar numa camada para cima, então é possível que ele consiga me ouvir com algum carinho e não dê conselhos que são muito óbvios, são muito justos, hein? Qualquer conselho desses que eu falei, minha filha, dá um chute no cu desse cara e manda ele pastar, vai pra porra, o cara vai ficar brincando, vai ficar farreando aí com a tua vida, vai uma merda. Não, isso aqui não é isso que ela pretende ouvir, porque isso ela já sabe, porra. Você viu pelo tom dela, pelo discurso dela, não é tonta. Ela sabe disso. Ela bota uma questão profunda aqui, ela tá falando assim, ok, eu sei disso tudo. Eu não sou idiota, né? Não sou idiota. Mas e aí? Porque a questão tá se colocando numa outra camada, no fundo, né? Ela tem outro prisma, ela tá refletindo o seguinte, ok, atenção, eu sei isso tudo. No entanto, aos 19 anos, eu dei a minha palavra. Mais do que dar a minha palavra, eu tenho 2 filhas. Tenho 2 filhas. Ele tá pedindo pra voltar. Eu sei que ele não vai voltar pianinho. Eu sei que ele não vai voltar arrependido. Mas alguma coisa lá dentro, eu não sei o que tá acontecendo dentro dele. O fato é, eu dei minha palavra, o fato é eu tenho 2 filhas, ele tá pedindo pra voltar, e mais, eu tô olhando a minha vida inteira diante da morte. Eu não tô olhando a minha vida diante da opinião dos amigos da igreja,
diante do meu tio prático, diante da minha amiga revoltada, diante da minha irmã carente. Eu tô olhando a minha vida diante da morte. É isso que ela tá falando pra gente aqui. Olha só que interessante, né? Falei, eu não tenho um conselho pra dar pra ela. A verdade é essa, me desculpa, meu. O que eu posso fazer por você foi o que eu fiz aqui. Explicar mais ou menos o que tá acontecendo, né? Eu vou te dar os recursos pra tentar, junto contigo, dar o peso e a medida certa pro que você tá passando. O que você tá passando hoje? Hoje você tá passando, talvez, né? Você tem 2 motivos aí. O primeiro, e você quando fala a tua idade... você fala a tua idade, 28. Nos meus cursos, nas minhas aulas, eu digo o seguinte, olha... Não sei se você fez algum curso meu, não sei se você fez o Território Humano, fez a certificação, não sei se na certificação Ítalo Marcílio eu falo disso. Mas talvez em alguma super live series do YouTube eu fale isso. Eu falo exatamente, ó, quando eu tô explicando as camadas. Primeira camada, astrocaracterologia, apresenta aquilo tudo. Segunda camada, hereditariedade, Zonde, Noé, etc. Terceira camada, aprendizado, Feuerstein, Quarta camada, Dr. Freud, contorno afetivo, não é isso? Eu vou falando. Quinta camada, Dr. Jung, testar força. Sexta camada, utilidade, mundo coach, não sei o quê. Sétima camada, Alfred Adler, complexo de inferioridade, você diante da... Aí eu falo, oitava camada, você diante da morte. No entanto, existem 2 fases da vida que se parecem muito com a transição para a oitava camada. Eu falo isso claramente. Eu falo o seguinte, 2 são as fases da vida. A primeira é quando o sujeito faz 28 anos e a segunda é quando o sujeito faz 56. Preste atenção. Quem tá ouvindo, você que me ligou e quem tá ouvindo, preste atenção aqui. Parece... né, que foi combinado. Não foi combinado, eu nem sei quem ela é, pra falar a verdade. Realmente, eu não conversei com ela antes, a minha produção pegou, né, e eu atendi, ou seja, assim como vocês que ouviram a história dela a primeira vez, eu tô ouvindo a história dela pela primeira vez, eu sequer li o que ela tinha escrito antes. O fato é que ela tem 28 anos. Então, quando eu digo, olha só, quem é meu aluno, presta atenção, exemplo claro aqui, exemplo clássico. 28 anos, aparece em dramas muito semelhantes aos dramas da oitava camada. Eu posso explicar os motivos pelos quais isso acontece depois, em outro momento. O dado é, aos 28 anos, uma grande parte das pessoas experimentam interiormente essa pergunta, que parece a pergunta da oitava camada, que é retifico ou ratifico. Aos 28 anos, começa a mudar alguma coisa dentro da pessoa, né? É como se, atenção que eu vou falar, é como se o ponteiro do tempo, o tic-tac da morte, ligasse e fosse ouvido pela primeira vez aí nessa fase da vida. É óbvio que ninguém é bobo, né? Ou seja, eu mesmo com 18 anos, eu tive uma experiência de testemunhar o assassinato de 2 crianças e depois de um sujeito, em sequência. Chega lá e vi, ou seja, eu sei que as pessoas morrem, né? Logo depois meu avô morre, logo depois outras pessoas... Bem, minha avó morreu, meu bisavô morreu, eu lembrava que as pessoas tinham morrido, eu sabia que as pessoas tinham morrido. A gente não é bobo, né? Você sabe que as pessoas morrem, né? Agora, com 28 anos, uma coisa muda. A gente percebe pela primeira vez que a gente vai morrer em algum momento. Ou seja, é como se fosse o seguinte, até os 28 anos, eu não estou ouvindo o tic-tac do ponteiro do tempo. Aos 28 é como se esse som ligasse. E aquele tempo que sempre passou, afinal de contas você chegou aos 28 anos, né? Aquele tempo que sempre estava passando, fica na nossa cara, estampado, como se o ponteiro do tempo passasse aqui. Você toma consciência de que você tem uma vida que precisa ser vivida, porque ela está indo embora a cada dia, né? E aí é a disjuntiva da vida, ou seja, essa vida está indo embora, eu estou perdendo a vida ou eu estou construindo a minha vida? Talvez essa seja a pergunta da nossa amiga. A pergunta dela, mais provável que uma crise da oitava camada, que uma entrada da oitava camada, provavelmente a gente está dentro da crise dos 28 anos, onde a gente para pensar no que a gente vai fazer da nossa vida. E você que está ouvindo, você pode lembrar, se você já tem mais de 28 anos, você vai lembrar que aos 28 anos, coisas importantes aconteceram. Grandes crises de mudança de trabalho, casou, se separou, foi embora de casa, brigou com uma pessoa que já estava na tua vida há muito tempo, mudou de emprego importante, tomou uma decisão. Isso acontece aos 28 anos. Vamos lá. 2 cenários. O primeiro é, a pessoa não tem formação nenhuma, não está buscando nada na vida e aparece aos 28 anos. Ela entra numa crise onde decisões vão sendo tomadas sem muito critério, sem muita racionalidade. Não tem nada muito acontecendo. Ela vai tomando decisões e aí faz rupturas. Em geral, é a idade das rupturas.
A outra decisão, a outra possibilidade não, é uma pessoa bem formada, aprendeu um monte de coisa, ou então tem uma boa família, ou então foi atrás desse conhecimento, ou então, sei lá, ela tem uma formação moral e ela vai notar o seguinte, opa, calma lá, eu preciso reformar minha vida, eu preciso dar um jeito. Ou seja, as coisas que foram ficando para trás, brigas, rupturas, decisões estúpidas, etc., eu preciso dar uma resposta para isso, porra. Isso não pode ficar assim. As coisas não podem ficar do jeito que estão, né? Então, as duas possibilidades, o mais comum nessa altura da vida dessa nossa amiga é decisões de mudança, porque a pessoa, ela fala, o tempo está passando. Você nota, o tic-tac do tempo ligou. Pela primeira vez, vai pá, 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 tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alguma coisa tem que fazer. Então eu vou me separar, eu vou mudar de emprego, eu vou sair do Brasil, eu vou, sei lá, me mudar de estado, eu vou largar tal coisa, eu vou, sei lá, ruptura. Outra possibilidade é consertar. Então me parece que é aqui que está a história dela. Ela sabe, por um lado, racionalmente, que tem um sujeito, que é um sujeito que, bem, até hoje não deu nenhum motivo para a gente acreditar no caráter dele, pelo contrário. Por outro lado, ela tem 2 filhos com esse cara e falou um sim lá atrás. O que eu faço com isso, Ítalo? O que eu faço com isso? Primeira coisa, e você parece já estar muito bem instruído em relação a isso na tua cabeça, eu sei que ele não mudou. Eu sei que ele não mudou. Né? Ela não tem essa ilusão de que ele mudou. Né? Só que, de verdade, eu não sou desse tipo não, mas contigo eu tô conversando desse jeito porque você tá nessa, eu não sei se você tá entrando na 8ª camada, eu não sei se você tá só com 28 anos, as duas coisas são possíveis, beleza? Eu não conheço tua vida, então não posso dizer, né? Eu precisaria de outros dados para saber se você tá entrando na 8ª camada ou se é a ruptura dos 28 anos, tá? Parece, bem, vou admitir que seja a ruptura dos 28 anos, acho que eu fico mais confortável com essa tese, perfeito? Podemos ficar aqui? Você não é boba, você parece ter informação, você sabe que ele não mudou absolutamente. E se você quiser, sei lá, tentar mais uma vez, por qualquer motivo que seja, você vai precisar delimitar muito claramente quais são as regras do jogo, né? Então, por exemplo, botar ele dentro da tua casa para te respeitar na frente dos teus filhos. Absolutamente não, né? Sei lá, financiar o carro dele porque ele veio cheio de história, agora ele quer virar motorista de Uber porque quer mudar de vida, mas ele também não tem dinheiro, então pronto, sujou teu nome. Não, né? Ele tem que vir, atenção, se você quiser, né? Ele tem que vir com um conjunto de responsabilidades acopladas a ele. Né? Não tem margem para desrespeito na frente dos teus filhos. Não tem margem para você ferrar a tua vida prática, né? Mudar de estado por causa dele, sair do emprego por causa dele, sujar o teu nome por causa dele. Absolutamente não. Então, como quem diz, a gente é livre, você pode fazer o que você quiser, pô. Se você quiser dar uma chance pra ele, não vai ser a tua amiga, não vai ser a tua mãe, não vai ser o pastor da igreja, não vai ser ninguém que vai falar que não. A vida é tua, pô. No limite, você tem 28 anos, você tem mais, sei lá, uns 60 anos pra frente de vida. É você que tem que decidir, concorda? E é aqui que a gente tá conversando. Nisso a gente tá se entendendo, eu acho. Então, não, Ítalo, eu quero. Essa pergunta apareceu pra mim, apareceu a sério na minha cabeça, não é uma brincadeira, eu não tô iludida, eu sequer tô carente, né? Tá tudo bem. Só que eu tenho que dar uma resposta que seja coerente com o peso da pergunta que está vindo, né? Então, vou te ajudar, Flória. Beleza, quer voltar, quer tentar de novo? Não recomendo, né? Assim, grosso modo, sei lá, parece loucura, mas tô contigo, eu te entendo, hein? Quer voltar? Você vai ter que delimitar as regras do jogo, você não pode voltar boba, frágil, boba, né? Porque senão também não resolve nada. Então, regra do jogo delimitada vai ter que vir com um conjunto de responsabilidades, né? Mais uma vez, não pode te respeitar. Você vai ter que falar sério com ele, entendeu? Com calma, mas sério. Tem 2 filhos aqui, ó. Tem 2 filhos aqui que vão precisar visualizar o que é uma pessoa de caráter. Eu não quero botar uma pessoa sem caráter pra dentro de casa. É melhor elas não terem lembrança do pai do que conhecerem um pai mau caráter que faz mal pra elas, tá? E atenção, não, fazer mal não é só bater, chegar bêbado. Não, fazer mal é ser uma pessoa escrota, né? Uma pessoa escrota faz muito mal pra filho. Por mais que nunca chegou bêbado, nunca fez... Uma pessoa escrota, né? Então essa conversa você vai ter que ter com ele, né? Depois, jamais, em hipótese alguma, sujar teu nome de novo. Sujar teu nome por causa dele, né? Ou seja, pegar financiamento pra ele, comprar coisa pra ele, meter ele dentro da tua casa, nada, zero, né? E ele tem que te respeitar. Né? Respeitar mesmo. Para esse sujeito voltar pra tua vida, ele vai ter que mudar. Eu acho que é isso. É o conselho que talvez o irmão mais velho, agora não é nem o Doc, o irmão mais velho te daria, Flória. Você não vai, com todo respeito, né? A parte sexual você vai ter que ter um acordo, porque daqui a pouco você vai engravidar de novo desse sujeito. Essa é a pergunta, né? Vai engravidar de novo desse sujeito? Esse sujeito tem que te respeitar, porra. Né? E
né? Você tem que botar ali como quem diz, um prazo, uma coisa do tipo, ó, tem tempo para esse negócio na tua cabeça, não precisa falar isso pra ele. Tem tempo para eu ver se esse sujeito ele entendeu do que se trata uma vida madura a dois. Do contrário, fora. Sabendo que, pronto, atenção, o histórico dele não dá margem pra gente ter muita dúvida. Provavelmente o sujeito não vai mudar, né? Sei lá. Não que eu não acredito na mudança das pessoas, eu acredito, você acredita, todos nós acreditamos. Por outro lado, do ponto de vista objetivo, esse sujeito é um vagabundo, né? Português claro, hein? Com todo respeito. Esse sujeito é um vagabundo. Ele vai ter que tomar decisões muito sérias na vida dele, acerca, mais uma vez, do trabalho, da religião e da família. São valores para você, né? Se esse sujeito, ele não entra no eixo do ponto de vista profissional, do ponto de vista espiritual, e do ponto de vista familiar, ele não tem o que fazer contigo, porra. Não tem o que fazer na tua vida, nem na vida das tuas filhas. Tá doida? Beleza? Então, essa é a reflexão. Se você quer também trocar uma ideia comigo aqui no Fale com o Doc, entre aqui, tem um link aqui embaixo na descrição deste vídeo com um formulário. Você vai deixar, provavelmente que vão te pedir lá, nome, telefone e a história. E a gente vai entrar em contato com vocês para marcar o dia e a hora para que eu possa atender a sua ligação e trocar essa ideia aqui. Beleza? Fique com Deus, um abraço e voltamos. Até mais.